Harbor FM. Parsley, sage, rosemary and thyme. Este é o programa Fator Paranormal, capítulo 66. Eu sou Kátia de Gaia, para quem não me conhece, e eu estou aqui contando minha trajetória espiritual, paranormal, como pesquisadora, dentro do Grupo CROM. Algumas experiências bem interessantes que ocorreram lá no grupo. Então, hoje eu quero contar uma passagem de quando nós fomos convidados para participar do Congresso de Ufologia da Psicanálise lá em Cambuquira. Então, nós fomos convidados, porque na época nós tínhamos, assim, bastante contato com o pessoal da psicanálise, e ocorreu que eles desejavam um congresso, e foi o primeiro congresso. Então, fomos para lá. Na verdade, a nossa intenção era ir, justamente porque Cris palestrou, enfim, mas teve um preparo. E nesse capítulo eu quero contar o preparo. No outro capítulo eu conto as coisas que aconteceram lá. Como vocês sabem, nós fazemos, mas no grupo fazíamos as nossas transcomunicações, e semanalmente nós começamos a ver uma incidência de uma consciência que se comunicava conosco, e era toda semana ele dava o nome dele, ele falava ali com a gente. Ele se identificava como Cadete Irã. E era, assim, uma coisa bem impressionante. E eu vou falar uma coisa, assim, dentro do que eu sentia. Começaram, assim, até questionar ele mais diretamente, como se ele fosse um dos que estivessem na estação, nos conduzindo até no trabalho. E eu tinha, gratuitamente, pé atrás com ele. Era impressionante como eu ficava, às vezes, um pouco até irritada, de tanto que ele, né, se comunicava, tal. Eu achava, assim, meio esquisito. Tô falando minha visão, né? Não esqueçam que eu sempre fui uma pessoa que pesquisou, que era desconfiada, que eu ia ali até as consequências para tentar entender o movimento. E naquela época, quando teve esse convite, eu me lembro que eu estava sentindo bastante assédio de ordem espiritual ou de seres de outras dimensões, porque às vezes eu saía das palestras, saía do grupo, quando eu chegava na minha casa, eu tinha a nítida sensação de um ser atrás de mim, um ser de uma outra raça, e que esse ser me incutia medo, porque eu sentia a minha sensação na base da coluna, o frio que eu sentia era, assim, incrível, era assim, se eu tivesse um pouquinho menos medo e mais olhos, eu sentia ele realmente do meu lado, porque era a sensação que eu tinha da presença maciça do meu lado, e um hálito muito gelado, que era o que ele emanava. E toda vez que tinha reunião, eu vinha para minha casa, a hora que eu subia as escadas, assim, para chegar em casa, eu tinha certeza que ou às vezes eu sentia que tinha uma nave em cima da minha casa. Eram sensações bem interessantes. Eu estava assim, meio que, não era uma mania de perseguição, mas a sensação era muito forte. Então, era a época que se falava muito do Cadete Irã, essa sensação desses seres. Até me recordo que eu tinha um quadro que a Cris me presenteou, de um dos
dos seres que foi visto por alguém que fez uma canalização e uma pintura. E eu tinha ele no meu quarto, que era uma... Eu estava assim tão... Às vezes eu tinha a sensação de que eu estava sendo tão assediada que esse ser, o quadro dele, que era bem em frente à minha cama, assim, me dava um pouquinho de conforto. E eu acessava, conversava, assim, com ele, não o quadro, né? Com ele, e pedia proteção, porque nós tínhamos muita interação, né? Esse ser arcturiano. Inclusive, quando eu fiz uma pictografia com Miguel Fonseca, esse ser fez questão de ser retratado por ele, e ele deu, na psicografia feita com a Vera, junto com o Miguel, que é o trabalho, ele deixou muito claro quem ele era, ao que ele se propunha, e quando nós tivemos a nossa passagem juntos aqui no planeta Terra, né? Então, eu tinha muita afinidade, não com o Cadê Tirã, mas não deixava de ter também com ele, né? Porque aquilo que você mais teme é o que você mais atrai, nunca esqueçam disso. E eu não ia para o congresso, né? Todo mundo lá se preparando para ir, eu não ia por questões financeiras na época, eu não tinha como ir. E eu falei, eu não vou, gente, desculpa. Eu era uma das poucas pessoas que não ia. E eu me lembro que nós trabalhamos com o Comando Cron, e é um amparador do grupo, e ele veio em transcomunicação e disse, Kátia irá. Quando ele disse isso, eu falei, se arrumar o dinheiro eu vou, disponível estou, mas se vir o dinheiro, eu falei mesmo, porque a resposta foi tão nítida, né, que eu respondi dizendo, se tiver o dinheiro eu vou. E, gente, o que é aquilo que está encaminhado, né? Alguém deixou de ir, teve um ajuste, eu paguei menos e pude ir. Então, era para que eu fosse mesmo. E eles diziam, nesse nosso preparo, que nós teríamos contato com eles. Inclusive, o Cadê Tirã dizia que, né, ele dizia toda semana que ele está lá. E que nós teríamos um avistamento. Então, nós estávamos, assim, preparados para ir para este congresso, para ter tudo. Um contato, uma visão de uma nave, fazer ali uma vigília ufológica, mas que teria que estar o grupo, não muitas pessoas, que nós buscássemos um lugar mais distante para isto. Então, nós estávamos, assim, devidamente acompanhados, e também tínhamos informações de que algo aconteceria. Você quer saber o que aconteceu? Eu não vou contar nesse capítulo. Eu vou contar no próximo capítulo, porque vale muito a pena vocês acompanharem o Fator Paranormal, onde eu vou falar das nossas experiências no congresso, que foi muito bom e que é sempre interessante, é muito interessante a gente relembrar esses momentos. Bem, meu convite é para você que não conhece o nosso trabalho, que é o www.programaenigmas.com.br. O programa Enigmas, ele vai ao ar todas as semanas, às quintas-feiras, ao vivo às 18h30, na TV SC. Então, fica aí o convite para você nos conhecer. E também o meu trabalho é o www.soldegaia.com.br. Gratidão. Até o próximo programa. Are you going to school?